Eu queria falar sobre planejamento, né? Faz sentido uma empresa investir tempo e dinheiro em planejamento de vendas, cara? Isso agrega ou não agrega valor? Olha, vou defender meu peixe aqui, mas eu acho que faz todo o valor, né? Mas assim, é uma atividade difícil, né? E aí eu vou te falar por quê. Porque quando você está falando de planejamento, muitas vezes faz total sentido você olhar, né? O que você vai fazer daqui 3, 6 meses, horizonte de 1 ano, ou até 2 anos, né? Para que você possa se planejar, né? E pensar como a sua empresa, a sua indústria vai estar daqui esse tempo, né? Só que a grande dificuldade é você conseguir fazer isso com o dia a dia, né? Então, você tem tarefas, atividades que são urgentes, imediatas daquele dia. Como você fazer, né, uma outra rotina que te leve a discutir 6 meses, 1 ano ou 2 meses, tendo essas urgências, né, que o dia a dia te faz. Só que se você não faz de uma maneira disciplinada, com algum método, falando de planejamento de uma maneira séria, né, você está aberto aí a qualquer coisa que o mercado acontecer, para onde o vento te levar, você vai seguir, né? Então, o planejamento, ele é essencial para que você esteja preparado. É um jargão também entre profissionais de planejamento que você nunca vai acertar 100%. Mas se você pelo menos acertar 80, 70, você só errou 30, você só vai ter que lá na frente se preocupar em corrigir, vai ter que corrigir menos, né? Então, esse é o grande objetivo de falar de planejamento. Cara, então, se a gente entende que não existe uma solução mágica, que não existe uma bola de cristal que faça com que a gente consiga garantir o que vai ser vendido e, consequentemente, produzido no tempo, como que a gente pode trabalhar para ter a melhor assertividade possível num planejamento de venda? Olha, primeiro, você precisa ter como eu falei, né? Você tem que ter um método, você tem que ter essas pessoas, seja de planejamento de vendas dentro da empresa, pensando, né? Nesse ambiente, daqui 3, daqui 6 meses. Então, você precisa ter o método estabelecido, as pessoas capazes, né? E aí essas pessoas precisam estruturar formas, né? Primeiro, você tem que ter dados, informações, né, condizentes, que você precisa preparar, geralmente um banco de dados, cuidar disso. Então, a pessoa de planejamento, ela é uma pessoa que precisa saber falar de dados, de bases de Excel, de Power BI, seja qual seja a tecnologia aplicada, né, dentro da empresa. Mas ela precisa estruturar isso de uma maneira que ela consiga apresentar isso, talvez, para a área comercial, para os tomadores de decisão da empresa, né? Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui, Pampuxa, porque eu acho que é importante trazer essa comparação. Muitas vezes o pessoal olha o dashboard, olha aquele gráfico, aquele reloginho, aquilo tudo muito lindo, maravilhoso e foca naquilo. Quando, na verdade, o segredo não é o dashboard, mas você tratar os dados. Exato. E o profissional que quer trabalhar na área de planejamento, ele precisa não só saber extrair os dados, porque também é uma ciência extrair os dados, porque o dado, dependendo do tempo, do momento que você extrair, ele pode falar uma coisa ou ele pode falar outra, mas saber estruturar os dados. Então, eu posso dizer que primeira etapa de um processo de planejamento de demanda é você coletar e estruturar dados? A primeira etapa é sim você coletar, estruturar dados, mas se a gente for pensar talvez na pessoa, né? Primeiro ela tem que conhecer o mercado, conhecer a empresa que ela está falando. Perfeito. Então, porque qualquer pessoa, se você demandar, né? Talvez a pessoa que chegou ontem na empresa e ela tiver um perfeito conhecimento sobre Excel, Power BI, qualquer uma dessas ferramentas que a gente pode falar para tratamento de dados, né? Ela vai fazer um dashboard, mas esse dashboard pode não mostrar o que a empresa precisa. Então, você precisa conhecer o mercado e falar, olha, como a gente trabalha aqui, a gente sabe que está indo para aquele caminho, hoje hoje é interessante eu ver essa informação. E essa informação, que até pensando no dashboard, ela tem que estar para o tomador de decisão, para o gestor, para o time comercial, lá em cima nesse dashboard, destacada, para que a pessoa possa fazer essa gestão e aplicar esses dados. Então, você conhecer, você saber o que mostrar, né, é a ciência, eu acho que talvez da pessoa de planejamento, realmente, né? Porque senão você vai estar mostrando no dashboard que vão ser dados. Novamente, eles voltam a ser dados, eles não são informação. Então, você precisa trabalhar aqueles dados para que eles formem informação. E daí, muitas vezes, você não precisa nem ser você que vai trabalhar os dados, né? Se você tiver uma área de TI voltadas para negócio, por exemplo, ele pode te dar o dado, o dashboard já pronto. Mas a grande sacada, eu acho, é a pessoa conseguir demandar certificar. Eu preciso, entendendo o mercado, entendendo os nossos objetivos e desafios,
essa informação veio primeiro, essa informação veio depois, elas se complementam de determinada forma para que você possa passar já não só a jogar informação para todo mundo, mas você já começar a trabalhar e sugerir, né? Acho que também, depois, né, de você trabalhar dados, trabalhar informações, você tem que começar a trabalhar com uma sugestão. Então, o profissional de planejamento, ele tem que olhar aquilo e falar, olha, eu vou falar com o tomador de decisão, com o diretor, com o CEO, com a empresa, e já dando caminhos, né? Olha, pelo que a gente está vendo nos dados, esse é o caminho A, caminho B, cenários, para que isso possa se tornar decisão, né?